Olá, eu estou ao lado do Dr. Rafael Ruman. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia do bucomaxilofacial. Como vai, doutor? Tudo bem. Muito obrigada por nos receber aqui em sua clínica. Muito obrigado a vocês por terem vindo até aqui para a gente estar tendo essa conversa nesse dia de hoje. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre essa especialidade que nem todos conhecem e é tão importante na odontologia, né? O que é o bucomaxilofacial? O que é o trabalho do especialista que faz essa especialidade tão importante? Então, o trabalho da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ele vai consistir no atendimento ao paciente na parte da boca, dos maxilares e do rosto e da face. E o que consiste esse tratamento? A gente vai estar interagindo junto com as equipes médicas de ortopedia, de neurocirurgia, de pronto-socorro, do pronto-atendimento, para o atendimento ao paciente que está traumatizado do rosto e da face. Isso acontece muito hoje em dia em relação a acidentes de carro, acidentes esportivos, em agressões físicas e também na parte da cirurgia ortognática que a gente vai estar conversando melhor nesse dia de hoje. Sim, falando em cirurgia ortognática, né, nós recebemos muitos e-mails sobre isso e a gente quer entender um pouquinho melhor, passar aí para o nosso público também, né, como que é realizada hoje a cirurgia ortognática, porque muito se fala que antes era bem traumático, né, como que é essa cirurgia e o pós-operatório dessa cirurgia? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é a cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática é um procedimento cirúrgico que é realizado em conjunto com a ortodontia, que são os aparelhos que os adolescentes, agora até os adultos, os mais velhos, estão usando nesse dia de hoje. Então, esse tipo de tratamento é feito inicialmente um nivelamento dos dentes, tá? Para preparar a boca para estar recebendo esse tipo de procedimento cirúrgico. Esse nivelamento ele vai se dar com o aparelho, ele vai estar alinhando os dentes numa posição específica para quando for realizada a cirurgia ortognática, o que vai estar acontecendo? Vai ocorrer o encaixe dos dentes. Então existem aqueles pacientes que têm o perfil do rosto, que ele tem o queixo bem para frente, que a gente chama dos pacientes prognatas. Esse paciente prognata, ele tem o queixo bem avantajado em relação à maxila. Nós vamos ter imagens, inclusive, para mostrar para o nosso público, né, doutor? Sim, tem algumas fotos de pré e pós-operatório, até para o leigo poder entender o que é essa palavra prognata, que no começo assusta, mas é uma coisa bastante comum no nosso dia a dia. E tem o contrário, que é o paciente micrognata, que é aquele paciente que não tem queixo nenhum, que é o perfil, os antigos vão saber melhor, o perfil Noel Rosa, o perfil lateral, que o queixo praticamente não existe. E essa parte do perfil, da alteração dos dentes, acaba ocasionando vários outros tipos de problema, como problemas na articulação pelo desencaixe dos dentes. Então é super importante a cirurgia realmente, Sim, né? A cirurgia é importante. E o pós-operatório da cirurgia? O pós-operatório da cirurgia é um pós-operatório, assim, em relação à dor, é um pós-operatório bastante tranquilo. Porque como ocorre a movimentação muito elevada da maxila, da mandíbula e a alteração da posição, os nervos do rosto que vão gerar sensibilidade, eles param de funcionar. Ocorre uma parestesia da maioria dos nervos do rosto. Entendi. Ocorrendo a parestesia, o paciente não sente dor. É super tranquilo, né? Se você for comparar, né, a cirurgia anterior, são muitas as vantagens realmente, né? Antigamente, esse procedimento da cirurgia ortognática, como é que ele se baseava? Ocorria o reposicionamento dos dentes na posição e a boca ficava amarrada por até 60 dias. Nossa, 60 dias. 60 dias com a boca amarrada, é muito tempo com a boca amarrada, sem poder falando de uma maneira diferente. E o risco de infecção, o risco da cirurgia era muito mais alto. Hoje em dia, com a tecnologia que nós temos atualmente, muita coisa mudou. Agora a cirurgia é feita 99% por dentro da boca. Os ossos que são reposicionados são fixados com placa e parafuso de titânio, que é um material biocompatível. O que é o biocompatível? É um material que ele se adere ao osso e acaba formando o osso na região. Ele estimula a formação de osso. E com as placas e parafusos estabilizando a região que foi feita a cirurgia, o que acontece? O paciente pode estar com a boca aberta já no pós-operatório. O único desconforto da cirurgia é o inchaço, é o edema, que vai incha bastante. Mas um pouco tempo também, né, doutor? Uma média de 15 a 20 dias o paciente já está... Mas até para o inchaço existem outros tipos de tratamento que podem ser usados como coadjuvante para diminuir o inchaço. Medicações anti-inflamatórias que são utilizadas antes da cirurgia, durante a cirurgia, e até a drenagem linfática do rosto pode ser utilizado para esse inchaço estar regredindo de uma maneira mais rápida. Perfeito. A gente falou um pouquinho sobre prognatas, né? E aí as deformidades mais comuns são essas? As deformidades mais comuns são em relação à posição da mandíbula. Mandíbula para frente, mandíbula para trás.
Em alguns casos, a maxila para frente, a maxila para trás, ou a maxila muito para baixo. A maxila seria o osso superior. A maxila muito para baixo, o que acaba ocorrendo? O sorriso do paciente fica aquele sorriso que aparece mais a gengiva do que os dentes. Fica aquele sorriso meio rosa, um sorriso diferente. Que isso pode também ser corrigido através de cirurgia ortognática. Tem alguns pacientes que o osso, a maxila, é muito estreito. O que acontece com esses pacientes? Ocorre mordida cruzada na parte posterior da mordida, da oclusão. Essa mordida cruzada, ela sobrecarrega também a articulação e os dentes não foram desenhados pelo arquiteto divino para trabalhar ao contrário. Claro. Isso sobrecarrega e pode ocorrer fratura de dentes e de raízes, além da sobrecarga na articulação. Então é importante que as pessoas estejam sempre atentas, realmente estarem se cuidando, né, doutor? Sim, estarem cuidando e buscando ajuda aí com um especialista. Sim. E assim, a cirurgia ortognática só é realizada quando o tratamento ortodôntico, que é por aparelhos, ele não consegue finalizar esse processo. Primeiro, sempre é tentado a parte não cirúrgica, é não levar o paciente para o centro cirúrgico. Mas existem alguns casos que a discrepância óssea é tão grande que a única maneira de corrigir é através da cirurgia. Perfeito. E os convênios médicos, eles cobrem esse tipo de cirurgia? Vai variar muito em relação ao contrato dos pacientes, mas a grande maioria dos convênios dá cobertura total para esse tipo de procedimento. Cobre o hospital, cobre o anestesista, honorários do cirurgião e todos os materiais especiais que são necessários. Dá cobertura total. Quais são os benefícios para os esportistas, né? A Copa do Mundo aí, e a gente precisa dar um alerta aí para o nosso público. Quais são os benefícios dessa cirurgia para os esportistas? O benefício principal para a relação à cirurgia bucomaxilo com o esporte é em relação à quantidade de ar que o paciente consegue inspirar. Com a correção, com a correta posição dos dentes, o que vai estar ocorrendo? A quantidade de ar que o paciente consegue inspirar é infinitamente maior do que ele inspirava antes da cirurgia. O rendimento dele, então? Aumenta de 30% a 40%. Que ótimo, perfeito. E o que pode acontecer também, o que tá muito em estudo nesse momento, principalmente como você falou da Copa do Mundo, é a parte da odontologia do esporte, que é em relação à infecção. Até o atleta Ronaldinho Gaúcho, que ele estava com uma infecção no dente do siso antes da Copa, foi feita a estatística. Ele reduziu 17% a capacidade de cardiorrespiratória. É um percentual extremamente alto. Entendi. E como existe muitas infecções no nosso meio, no nosso dia a dia, Sim. Imagina a quantidade de Ronaldinhos Gaúchos que a gente está perdendo de estar indo para a nossa Copa do Mundo simplesmente por um problema dental, um problema que pode ser corrigido. Com certeza. Doutor, eu quero lhe agradecer muito a sua participação em nosso programa. Obrigada por todo esse conhecimento aí em nosso programa e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Eu agradeço vocês estarem vindo até aqui para a gente estar conversando e também para estar passando um pouco para a população que não tem acesso a esse conhecimento, que eles possam estar conversando, possam estar surgindo dúvidas e eu estou à disposição para estar tirando qualquer dúvida que venha aparecer na população. Muito obrigada. Obrigado. E você pode conhecer mais a respeito do trabalho do Dr. Rafael no site que você está vendo aí na sua legenda. É o programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.